O Poder Data nos trouxe a melhor notícia do século. Parece que Luiz Inácio Cachaça da Silva está muito próximo do ponto de não retorno, de deixar a cadeira da presidência e não conseguir retornar. Isso pelos números reais da pesquisa do Poder Data, que de bolsonarista não tem absolutamente nada. Dizem alguns especialistas que quando o político, a gestão do político chega a 30% de aprovação, ele não é mais reeleito. E Lula bateu 34% apenas de aprovação. E tudo isso com Bolsonaro condenado naquele julgamento fake, preso. E Trump, que diminuiu o tarifaço. Nem isso ajudou Luiz Inácio a enganar a população. Parece que a população está bem atenta e está dizendo não para o Zé Cachaça. Os números do Poder Data dizem que Luiz Inácio não tem mais chance. Porém, como no nosso Brasil de meu Deus, a gente não pode confiar muito nos números oficiais da República, dado o que aconteceu lá no IBGE, parece que a diretora que é responsável pelos números do PIB, ao terminar os cálculos e apresentar para Galípolo, foi demitida, exonerada. E aí teve um pessoalzinho que saiu com ela. Fica comigo até o final dessa edição que eu vou te contar tudo a respeito disso. Aí, novamente, eu vou falar com vocês da PEC da Segurança Pública. Vocês sabem, todo mundo que me segue sabe que isso é uma armadilha do caramba que vai colocar todas as polícias sob a autoridade do Executivo. Se os números estão dizendo que Janjo não tem quase chance de reeleição, como é que o PT está querendo aprovar isso agora, em 2026, antes das eleições? Isso me acende várias luzinhas de emergência na cabeça. E por que eu estou falando isso? Porque Hugo Mota mal voltou do feriado de fim de ano, do recesso parlamentar, e ele já está querendo tocar o terror na vida do cidadão de bem desse país, né? Ele garantiu que vai começar a debater a PEC da Segurança Pública agora para ser votada logo após o Carnaval. Que Deus nos ajude. Acho que isso deixa um monte de Tiranossauro Rex atrás da minha orelha, ó. Que época de pulga atrás da orelha que nesse canal passou tem muito tempo. Agora eu quero que você faça um exercício de pensamento comigo. Possibilidades. E se? Só e se o Banco Master for a vítima? Não, eu não estou falando que ele seja santo, ou que ele esteja correto, ou que ele não tenha cometido crimes, como se não houvesse amanhã. Mas só imagine a possibilidade do Banco Master ter sido enredado numa teia de vários opositores e concorrentes desleais que simplesmente quiseram tirar o Banco Master do mercado. Desonestamente, diga-se de passagem. Fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te contar, inclusive, que parece que do jeitinho que eu tenho falado aqui há algum tempo, parece que vem outra bomba muito pior que o Banco Master aí, envolvendo o nome de um outro banco. E nessa edição eu também comento com você sobre o novo Tarcísio, que resolveu declarar abertamente seu apoio a Flávio Bolsonaro, inclusive almoçou com Carlos ontem. Eles estavam trocando coraçõezinhos lá no X. A gente vai visitar isso. E como o mundo não gira, o mundo capota nesse país das bananas, vocês assistirão junto comigo o esquerdista Sakamoto defender o que nós sempre defendemos. Será que o Sakamoto está endireitando ou a gente que está esquerdando? Fica comigo até o final e você já vai deixando nos comentários aí o que você vai achar quando você ouvir o que Sakamoto disse. Vou pedir seu like logo agora no início do vídeo, compartilhamento nas redes sociais e nos grupos de Telegram e Zap. Ajuda a nossa voz a chegar mais longe. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal e ative o sininho. E se você já é de casa, você já sabe o que fazer. Passa o olho em tudo aí, porque o preço da liberdade sempre é a eterna vigilância. Antes de todas essas notícias, eu quero atualizar vocês a respeito dos feridos do raio que caiu lá em Brasília, né, no encerramento da manifestação da caminhada do Nicolas Ferreira. Quem ficou encarregada de fazer a visita em todos os atingidos foi a deputada Bia Kicis, minha querida amiga, a quem eu admiro bastante, e ela disse que desde segunda-feira ela está visitando vários pacientes nos hospitais vítimas do raio de domingo, e o que mais impressiona é a garra e a coragem de todos eles. Este, que ela mostra aqui no vídeo, já vou mostrar para vocês, saiu da UTI hoje à tarde, sua força nos inspira. Aqui conversando com o Nicolas e o deputado Sóstenes. Foi um milagre, deputado, foi um milagre, foi um milagre. Mas ó, isso aí só recarregou a nossa bateria pra gente lutar mais forte por esse país e tá mais juntos. Isso. Sensacional. Inclusive eu li uma matéria que uma senhorinha disse: se eu tivesse morrido, tudo bem, a causa vale a pena. Gente, olha, é pra eu e você tomarmos muita vergonha na cara. Você tá aí jogado no canto todo deprimido? Saia desse lugar imediatamente. Vamos lá, obrigada, Bia, pelas notícias. Bora pras pautas. Eu quero colocar para vocês como disclaimer o Sakamoto, esquerdista de quinta categoria Sakamoto. Gente, eu concordei com ele. Vamos ver o que ele fala e ver se você concorda também?
Imaginando, Sakamoto, se o Tarcísio quisesse ser realmente candidato à presidência e decidisse que ia peitar o bolsonarismo, e depois desistisse e fosse candidato ao governo do estado, se ele conseguiria se eleger até mesmo ao governo do estado de São Paulo? Não consegue não, dificilmente, porque é o seguinte, primeiro que é o seguinte, se ele renuncia antes do 4 de abril para desincompatibilização e decide peitar, né, ele pode fazer que nem Eduardo Leite. Eduardo Leite fez isso no Rio Grande do Sul em 2022. Ele renuncia, depois ele não consegue a chapa, e aí ele sai novamente para governador, né, e se elege governador, né, novamente. Agora, para que o Tarcísio tivesse que fazer esse movimento, ele teria que ter o apoio do bolsonarismo. Na hora que o Tarcísio sai, e se ele peitar o Bolsonaro, ele rompe, de certa forma, com o bolsonarismo, é ruim pro bolsonarismo, porque o Bolsonaro também precisa de um palanque forte, de alguém que esteja no poder, no governo. Mas se ele vai e rompe com o Bolsonaro vai e lança um outro candidato em São Paulo, para disputar com ele, inclusive, sabe? Para disputar, quer dizer, para ter palanque. E aí, quando ele voltar, se ele tentar voltar para se candidatar em São Paulo, já vai ter um candidato do bolsonarismo lá. Isso, inclusive, pode favorecer quem? Favorecer a esquerda. Porque se o Haddad sai para candidato, e o Haddad não é um candidato fraco, e diante de uma briga fratricida dentro da direita em São Paulo, pode ser que sobre para ele. Né? Então é um jogo que ninguém tem a ganhar com isso, mas lembrando novamente, com 1 milhão de lembranças que o pessoal precisa lembrar, essa ideia de que a direita em São Paulo, mesmo no Brasil, vai ter voto inicial sem o bolsonarismo, é ficção. Não vai rolar isso. O voto do bolsonarismo, esses 20, 30% do bolsonarismo, seja o bolsonarismo raiz ou o bolsonarismo light, é um patrimônio eleitoral que ainda a família carrega. É isso, meu filho. Quem tem voto é Bolsonaro, quem tem visão é Bolsonaro. Quem conhece estratégia política, através de experimentação de muitos, muitos anos do baixo clero, é Jair Bolsonaro. E para você que não confiou de bate-pronto na indicação de Flávio do nosso birulindo da Bolsopil, você precisa confiar um pouco mais de Bolsonaro. Agora eu quero que você me responda. Somos nós que estamos esquerdando ou é o Sakamoto que está endireitando? Ou apenas nessa análise ele resolveu não militar? Qual das opções? Deixa aí nos comentários para mim. E por falar em recomeço, temos Carlos Bolsonaro e Tarcísio, que depois de declarar abertamente que está junto com Flávio Bolsonaro, que não vai participar de campanha presidencial nenhuma, que vai concorrer à reeleição, vai fazer exatamente o que Jair Bolsonaro falou desde o início. Ele foi almoçar com Carlos Bolsonaro. Tarcísio e Carlos trocaram coraçõezinhos na rede social e eu passo a compartilhar agora com vocês. Carlos disse: almocei agora na casa do governador Tarcísio. Na semana passada, conversando com o ministro Saxida, meus irmãos e depois com meu pai, pedi autorização para vir a São Paulo dar um abraço nele. Tudo certo. Foi mais um momento muito bacana com o eterno ministro, por quem tenho carinho e uma admiração enormes. Obrigada sempre pela consideração, atenção e amizade, governador Tarcísio de Freitas. E aí, Tarcisão desse candonga. Olha, ele disse assim, foi muito bem estar com você no dia de hoje, Carlos Bolsonaro. Você sempre será credor do meu respeito e da minha amizade. Depois de um monte de bufetada nossa, né, Tarcísio? Pensa que você me engana? Estamos de olho em você. Mas eu não sei você, brava gente. Eu prefiro que funcione, mesmo que seja na bordoada, do que atole os pés na jaca mesmo e resolva apunhalar pelas costas. Carlos teve a tréplica. Muito obrigada pelas palavras, governadora. A satisfação é toda minha. Um forte abraço. E Saxida ali, né? Ovacionando. Sensacional. Parabéns pela iniciativa. Unidos venceremos. Porque o pessoal da terceira via quer, no máximo, um povo de gênero neutro na política, porque só pode. Esse pessoal da terceira via, ele tá todo unido lá. Caiado, Zema, Ratinho, esse pessoalzinho aí junto com o Kassab, né? Eles estão todos unidos, então eles estão pensando que eles vão fazer algum verão. Eu acho ainda que eles só estão de olho mesmo na verba, tá? Na verba eleitoral, que é grossa. Para presidente, gente, olha, é muito dinheiro. Mas quem sou eu na fila do pão para alegar alguma coisa? O que eu gosto é disso aqui, Tarcísio respondendo na hora que o post acontece, na hora que a questão vem a público. Não vem dizer para mim, não vi não. Tá? Viu? Sim, querido. Só tá faltando uma coisa. Você começar a compartilhar o absoluto sucesso que Flávio Bolsonaro fez na visita a Israel. Nós tivemos autoridades americanas, autoridades do Parlamento Europeu, autoridades israelenses postando partes, né, do discurso de Flávio Bolsonaro com a promessa de levar, realmente, transferir a nossa embaixada brasileira para Jerusalém, como Israel quer desde sempre, e declarando que vai colocar o Brasil ao lado de Israel, como sempre foi. Mas um monte de autoridades compartilharam os trechos do discurso de Flávio Bolsonaro lá, menos Tarcísio. A gente está de olho, tá, Tarcísio? Eu não vou parar de reclamar. E se você está aqui no meu canal, fala, Valéria, você é chata. Ontem eu ouvi de uma pessoa muito importante, que vocês conhecem, disse, Valéria, você é chata, mas você sempre tem razão. Vamos para a nossa melhor notícia do século? A segunda melhor, porque a primeira melhor é
todos os processos contra Bolsonaro e os presos do 8 de janeiro arquivados e nosso brilho da Bolsopil livre. O Poder Data fez uma pesquisa de opinião sobre aprovação e desaprovação do governo de Luiz Inácio Cachaça da Silva. 57% desaprovam o governo de Luiz Inácio. Apenas 34% aprovam. Se você fizer uma pesquisa básica no Google, qualquer inteligência artificial, você terá acesso a informações deixadas lá por cientistas políticos internacionais, inclusive. Existe um consenso. Se o cara que está no poder não tem pelo menos 30% de aprovação, não existe nenhuma possibilidade dele ser reconduzido ao poder por voto popular. Olha só onde Luiz Inácio Cachaça da Silva está. 34%. E o Poder Data levou em consideração que, olha, o que o Janjo teve a favor dele nesta gestão? Donald Trump, que é defensor de Bolsonaro, publicamente declarado apoiador de Bolsonaro, agiu para beneficiar o Brasil e baixou o tarifaço. E, do lado de cá, Bolsonaro, que, segundo defendiam os esquerdistas mais ferrenhos, ele era o problema do Brasil. Ele era só uma ondinha, como diz o meu amigo Peter, lá do canal Ancapso. E não, filhinhos, parece que a coisa pro lado de Luiz Inácio tá azedo, mas tá muito azedo. E eu pego minha pipoca, sento e me preparo para conversar com vocês, para não deixar vocês perderem a esperança e nem a fé. Thiago, lembrei de você. E aí, o que você achou do Poder Data? Que não tem nada de bolsonarista, né? A gente tem que combinar. Esquerdista no cerne da questão. Será que tá acontecendo com o sistema? Conta aí para mim. Se a gente fosse basear em números, e eu acredito que esses números são reais, porque o Poder 360 tem cerne esquerdista, como a gente falou aqui, nós ficamos livres de Janjo. Mas em se tratando de que estamos num país do Pokémon e do IBGE do Pokémon de Lula, meus amigos, qualquer pesquisa pode ser jogada na lata do lixo. Tanto para validar quanto para invalidar, vocês já vão me entender já. Eu não estou dizendo que os números da pesquisa do Poder Data são inválidos, não. Eu estou dizendo que ela só será válida, esses números só serão validados se um certo tribunal quiser, né? É isso que a gente está vivendo ultimamente. O Globo trouxe a notícia que, um mês antes da divulgação do PIB de 2025, porque é nisso aí que Lula vai embasar muito de seu discurso, principais responsáveis no IBGE deixaram o cargo. Vou trocar em miúdos com vocês. Tem lá no IBGE uma especialista, dizem que de altíssimo gabarito, que ela tem uma equipe responsável pela medição do PIB. Tá? Todo ano eles pegam lá, vão recolhendo dados, vão vendo para onde que está indo, né? A vaca indo para o brejo, e parece que a mulher resolveu fazer o cálculo correto, mostrar o resultado correto. E ela foi exonerada. Parece que o Pokémon de Janjo não gostou do negócio, falou: minha filha, você está maluca? Ano de eleição, não aconteceu nada disso, eu tô vozes da minha cabeça. Mas assim, a mulher foi exonerada e teve uma turma que saiu com ela em protesto. Os números oficiais do Brasil estão cada vez mais parecidos com os números oficiais da China. Só servem para chancelar o regime e acredita quem quiser. Se o Janjo está sabendo agora dessa desaprovação, esse índice de desaprovação, existe uma grande possibilidade, mas uma grande, assim, tipo 99,9999999% ele não voltar ao poder. Por que Janjo e a turminha dele está lutando pela PEC da segurança pública, que eu já comentei com vocês, e coloca todas as polícias do Brasil sob a autoridade do executivo, ou seja, o executivo, é quem estiver lá no executivo, tá? Sob a autoridade do executivo. Quem estiver no executivo vai mandar em todas as polícias do Brasil. Para e pensa, qual é a probabilidade disso acontecer se Janjo soubesse que ele corria o risco de não ser ele o chefe de todas as polícias e as Forças Armadas do Brasil? Tá ruim. Por que eu estou falando isso? Porque o Mota mal voltou do recesso parlamentar, já está falando que vai começar a discutir a PEC da Segurança Pública na semana que vem para votar a matéria logo na semana, na volta do Carnaval. E eu fico apavorada. E eu não sei o que está acontecendo, você sabe? Veja aí nos comentários. Olha só. Existem relações perigosas entre Campos Neto, André Esteves, do BTG, e o liquidante do Banco Master. E se o Banco Master for a vítima dessa cafajestada toda? Bora para a matéria. Eu vi pouquíssimas pessoas falarem a respeito do liquidante do Master, né? Vou dar uma destrinchadinha leve para vocês sabem que eu estou ainda sob o alcance dos tentáculos do ovo que tudo vê. Olha a matéria do Dantas, olha só que legal. O Estadão manchetou ontem que Roberto Campos Neto sabia dos problemas de liquidez do Banco Master, mas resistiu à liquidação. Por que o Estadão fez isso? Para tentar jogar essa coisa, jogar um pouco dessa sujeira sobre Jair Bolsonaro, porque Roberto Campos Neto foi indicado por Bolsonaro. Mas olha só o que tem por trás disso. Roberto Campos Neto publicamente dizia: não, tem que ver direito, não liquida não. Mas por baixo dos panos tinha lá um aspone dele, um poste dele, que é esse Renato Dias de Brito Gomes,
e estava, parece que, orientado a fazer o serviço e que criou um monte de problemas para o Banco Master. Renato é apontado em diferentes reportagens como herói da Globo, benfeitor de André Esteves, do BTG, mas entrou no Banco Central, na autarquia, pelas mãos de Campos Neto, mesmo sem ter qualquer experiência anterior na área. Quem bancou a indicação no Senado foi o MDBista, terceira via, Fernando Bezerra Coelho, então líder do governo. Já na ocasião, chamava muito a atenção ali do entorno do menino, do Renato, o currículo dele, né? Porque até ali ele reunia apenas experiências acadêmicas, um mestrado na PUC, doutorado em Illinois, Estados Unidos, e uma licença de supervisor de pesquisas em economia na Universidade de Toulouse, na França. Zero experiência de mercado, mas nem como agente ou como regulador. Ainda assim, o Renato, esse menino de ouro, esse menino prodígio de Roberto Campos Neto, ele assumiu o comando da diretoria de organizações do mercado financeiro. Na prática, a caneta do Renato passou a ser mais poderosa do que a do próprio presidente do Banco Central, que hoje a cadeira é ocupada por Galipo. Segundo Dantas, para ele, hoje isso está mais que evidente, que com essa caneta, Renatinho, menino prodígio, barrou a compra do Master pelo BRB, mas ele fez mais. Ele multou o Master ao menos 2 vezes, redigiu a regra que restringiu o uso do fundo de garantia, desenquadrando o Banco Master e forçando-o a buscar recursos nos RPPs. E impediu uma solução de mercado prestes a ser sacramentada. Teoricamente, 4 canetadas do menino prodígio de Roberto Campos Neto, que meio que, digamos assim, complicou a vida do Banco Master. Com a mesmíssima caneta, o menino prodígio de Roberto Campos Neto repassou ao banco de André Esteves, o BTG, as massas falidas do Nacional e do Econômico numa operação que permitirá ao banqueiro lucrar por baixo em torno de 10 bilhões de reais. Um B de bumbum. E aí ainda somam os prejuízos fiscais. Eu não sei se vocês têm acompanhado o Ricardo Feltrin, mas o Ricardo, ele deu uma lida lá do depoimento do Vorcário que vazou, e ele vira e mexe chama a atenção de um texto que Vorcário teria declarado sobre uma reunião que teriam chamado ele e que disseram para ele: saia do mercado financeiro. Nós, aqui, a elite comunista brasileira, nós não queremos mais você no mercado financeiro. E aí ele teria dito: eu saio, mas eu quero sair pela porta da frente, então eu quero vender o Master. E aí começou toda a negociação de venda do Master, até que se chegou na possibilidade de venda para o BRB. Mas, gente, depois disso muita coisa rolou. Mas diz o Vorcário no depoimento dele à Polícia Federal que este foi o pontapé inicial de tudo isso. Cara, eu fiquei pensando por um momento, e se o Banco Master é a vítima? Acabou? Não acabou. Olha só o que Cláudio Dantas falou para encerrar a nossa noite de ontem em grande estilo. E sei, inclusive, que tem um outro banco aí que uma hora vai aparecer também, que aí é mais complicado ainda, mas vamos lá. Pode ser que a outra metade seja do Centrão. A gente vê aí, ontem alguém até me falou: Cláudio, a outra metade é do STF. Bom, eu não sei. Aliás, eu até sei. Mas, e sei, inclusive, que tem um outro banco aí que uma hora vai aparecer também, que aí é mais complicado ainda, mas vamos lá. Essa outra metade pode vir aí, pedaço de um, pedaço de outro, mas tem uma metade inteira que é do PT. Cara, um outro banco mais complicado ainda. Você tem noção do que vai ser o ano de 2026 na política desse país? Vocês, tem alguém aí que assiste a gente, que trabalha no mercado financeiro, que está ouvindo mais algum zum neste nível? Eu fiquei apavorada. Já que a gente está falando em dinheiro, eu tenho que lembrar vocês que este programa oferece a você a melhor oportunidade de sair do CLT e começar a ganhar dinheiro a partir da sua casa, do seu notebook, do seu celular, e ganhar em dólares, de preferência, se puder, deixar o seu dinheiro fora do Brasil. Eu estou falando do método do Daniel Alvarenga, que vai ensinar você a ganhar dinheiro a partir do zero pela internet. Soma só o tempo que você fica aí, ó, rolando o dedinho, vendo as notícias, e se você pegasse apenas metade desse tempo, em vez de ficar rolando notícia, você começasse a produzir dinheiro e produzir em dólar para você, sem precisar aparecer, sem precisar colocar a cara na internet. Valéria, tem que fazer o que você faz. Não necessariamente. Mas tem que ter um canal com muitos seguidores, tem que ter uma rede social com muitos seguidores. Não, gente, não tem que ter. O método do Daniel Alvarenga ensina você exatamente o oposto: a ganhar dinheiro pela internet sem aparecer e sem precisar ter milhares nem centenas de seguidores, tá bom? O link tá na descrição e no comentário fixado. Corre, enquanto a gente tem internet. Lá nesse link você vai direto no WhatsApp do Daniel Alvarenga e vai receber 3 aulas
totalmente gratuitas para você entender melhor do que a gente está falando e poder decidir com certeza e botar a mão na massa. Aí você fala assim, Valéria, onde você pede Pix para ajudar no tratamento médico do seu familiar? Meu bem, eu tive um imprevisto do tamanho faraônico. O meu familiar tomou 5 injeções. A última custou R$8.600. Eu não estava preparada para uma paulada dessa. Posso garantir a vocês, para bancar isso também é o tratamento de ponta, tá? Toda família falida. Mas vale a pena. É uma pessoa de ouro. Um dia, quem sabe, ele não vem aqui, ele mesmo não conta para vocês. Link na descrição e no comentário fixado. E aproveita que você já está sabendo que eu estou passando um problema horroroso com um familiar meu. Se você gosta do meu trabalho, aqui tem um Pix, eduardpravaleria@gmail.com. Você pode me ajudar com qualquer valor. Vê aí o que Deus move o seu coração e seja generoso. E aí, o que você achou disso que o Cláudio Dantas falou? Está preparado para um novo caso de quebradeira geral de banco, que metade do problema é do Centrão e a outra metade é do PT? Ficando por aqui, pedindo seu like, seu compartilhamento. Não vá embora sem se inscrever e ativar o sininho. Reveja a sua inscrição e o seu sininho. E a gente se vê nos comentários. Na minha opinião, é o melhor momento desse programa. Fui.